Oi, gente! Estamos aqui para mais uma leitura bíblica, né? Hoje vamos ler Mateus 22, tá bom? Já sem muita enrolação, já vai começar a leitura, tá? Vamos orar primeiro. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui mais um dia para mais uma leitura bíblica. Que o Senhor se faça presente do início ao fim dessa leitura. Abra, Senhor Jesus, o nosso entendimento para que possamos compreender todas as palavras que serão lidas, né, que possamos levá-las até o coração de forma com que entendamos que o Senhor está falando diretamente conosco. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu tô correndo aqui, vou ter que correr hoje de novo, porque o 22, nossa, é muito grande, e o 23 também é bem grande. Nossa, o 23 é muito grande. Eu vou ler só o 22 hoje, tá? E aí no 23 eu vou tentar ler mais tarde para poder colocar amanhã de manhã, pode ser? Não sei. Esses dias eu coloquei de manhã e não tive muito retorno aqui. Não sei se foi um horário que vocês não conseguiram visualizar. Enfim, eu tô correndo porque são 6 horas e 7 horas eu tenho que estar na igreja. Eu ainda não tomei banho. Mas vamos lá, rapidinho, a igreja aqui do ladinho. Então rapidinho eu chego lá. Vamos lá. A festa de casamento, 22. Mateus 22, tá? Lembrando que essa Bíblia é de fácil entendimento, caso você está acompanhando e sua Bíblia for tradicional, vai ficar um pouquinho diferente, mas o contexto é o mesmo, a história é a mesma, só vai mudar mesmo algumas palavras, tá? Para poder facilitar o nosso entendimento. Então você consegue acompanhar aí bem direitinho. Vamos lá. A festa de casamento. De novo, Jesus usou parábolas para falar ao povo. Ele disse: O reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: Digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já man já matei os bezerros e os bois gordos, e tudo está pronto, que venha a festa. 5. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar de seus negócios. Um foi para a fazenda, o outro foi para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou os seus empregados e disse: A minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram para as ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons quanto os maus. E o salão de festas ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupa de festa e perguntou: Amigo, como é que você entrou aqui sem a roupa de festas? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: Amarrem os pés e as mãos desse homem e o joguem para fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: Pois muitos são convidados, mas poucos serão escolhidos. Nossa, que interessante. Eu já tinha escutado esse pedaço aqui, né? Muitos serão convidados e poucos escolhidos. Mas eu não sabia que era exatamente aqui que falava sobre isso. E ele usou uma parábola, né, bem certinha. Se você não entendeu, volta essa historinha, essa parábola, para poder vocês entenderem direitinho. A pergunta sobre os impostos. É 22:15, tá? Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então, mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus
percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda para que se pague o imposto. Trouxeram a moeda, e ele perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles disseram: são do imperador. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus e foi embora. Pergunta sobre ressurreição. Naquele mesmo dia chegaram perto de Jesus alguns seduceus, afirmando que ninguém ressuscita. Eles disseram a Jesus: Mestre, Moisés ensinou assim: se um homem morrer e deixar a sua esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia entre nós 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Assim ele deixou a viúva para o segundo irmão. A mesma coisa aconteceu com este, e também com o terceiro, e finalmente com todos os 7. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: como vocês estão errados! Não conhecem nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, ninguém casará. E quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Então, a multidão ouviu isso e ficou admirada com o ensinamento dele. O mandamento mais importante. Os fariseus, esse é o 34, tá, gente? 22, versículo 34. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os seduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas baseiam nesses 2 mandamentos. Pergunta sobre o Messias. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: o que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi, respondeu eles. Jesus tornou a perguntar: então, por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois disse Davi: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se ao seu lado direito, até que ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e naquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Interessante, né? Eu vou tentar ler o 23, gente. Se não der tempo, eu continuo no outro, tá bom? Jesus, os mestres da lei e os fariseus. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com o dedo, a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das escrituras que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes nas suas capas.
Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma família e têm somente um mestre. E aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai, que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Jesus condena o fingimento. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino dos céus para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entre os que estão querendo entrar. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras, a fim de procurar convencer uma pessoa para sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Ai de vocês, guias cegos, pois vocês ensinam assim: se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se alguém jurar pelo outro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o templo que sacrifica o ouro? Vocês também ensinam isto: se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se alguém jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou. Cegos, qual é a importância? A oferta ou o altar que sacrifica a oferta? Por isso, quando alguém jurar pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jura pelo templo, que está jurando pelo templo e por Deus, está jurando pelo templo e por Deus, que mora ali. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus, que está sentado nele. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã e da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, os de serem bondosos e o de serem honestos, mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseus, cego, lave primeiro o copo por dentro, então a parte de fora também ficará limpa. Nossa, interessante, né? Às vezes a gente julga as pessoas pela aparência, pela atitude, pelo que ela faz. Mas e o interior, que é bom, que é bondoso, que faz as coisas, né, que estão de agrados a Deus. Então a gente precisa primeiramente. Pior é as pessoas que são limpas, lindas e maravilhosas por fora, mas por dentro é cheio de ruindade, né? Essas pessoas sim precisam se limpar primeiro por dentro, que aí as coisas de fora vão ficar limpas também. Ai de vocês, mestres da lei, 27, tá, gente? Esse é o 23, versículo 27. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Então, né, a gente não pode estar julgando as pessoas pela aparência de jeito nenhum. O castigo dos hipócritas. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeitam
os monumentos das pessoas que viveram de modo correto e o quê? E feitam. Ah, tá. 30. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram, não teríamos matado os profetas. Assim, vocês confirmam que são descendentes daqueles que mataram os profetas. Portanto, vão e terminem o que começaram, cobras venenosas, ninhada de cobras. Como esperam escapar da condenação do inferno? Pois eu lhes mandarei profeta, homens sábios e mestres. Vocês vão matar alguns, crucificar outros, chicotear ainda outros nas sinagogas e persegui-los pela cidade, de cidade em cidade. Por isso Deus castigará vocês pela morte e todas as pessoas inocentes que os antepassados de vocês mataram, desde a morte do inocente Abel até a de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o templo e o altar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O castigo por tudo isso cairá sobre o povo de hoje. O amor de Jesus por Jerusalém. Jesus terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata o profeta e apedreja os mensageiros de Deus, que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada, e eu afirmo a vocês, não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Jesus... Ah, acabou, gente. Esse daqui já é o 24. Então, 26 acabou. Eu não vi que tava escondidinho aqui embaixo, ó. Eu tava achando que era muito grande, que vinha até cá atrás, até aqui. Não, então é isso, gente. Nossa, eu li tão rápido, tão rapidinho, assim. E acabou que eu não consegui ler o restante. Mas tudo bem. Esse vídeo eu preciso chegar em casa cedo, não posso chegar muito tarde, porque esse vídeo precisa sair hoje. Não, nem que seja meia-noite. Mas esse vídeo vai sair hoje, tá? Vai ser um pouquinho mais tarde, sim, porque pra carregar o vídeo demora bastante tempo. E como eu vou pra igreja, a internet lá não fica muito boa, né? Que nem o do Wi-Fi de casa. E aí, eu vou deixar carregando aqui um pouquinho, mas provavelmente quando eu sair vai desconectar. E aí, quando chegar na igreja, eu tento baixar lá. Mas vai demorar bastante. Mas, enfim. Quando eu chegar em casa, vai dar tudo certo. Até meia-noite, em nome de Jesus, esse vídeo vai estar no canal, tá bom? Espero vocês amanhã na leitura. E amanhã vai ser o 24 e 25, tá bom? Um beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau.